Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos para mais uma rodada de palpites aqui no canal. Hoje 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje fazendo 4 graus agora aqui nesse momento aqui em Curitiba. Tá muito frio e então por isso que eu tô com touca e tudo mais aqui. Tá um frio que vocês não imaginam aqui em Curitiba, 4 graus, sensação térmica aí de 2 aí mais ou menos. Mas tá bom, vamos em frente aí gravar vídeo aí pro canal, né? 14ª rodada, para quem tá chegando agora, vou falar os palpites aí que eu acho que vão acontecer em cada um dos jogos. Mas também vou falar se eu vou torcer ou não para algum time nos jogos que vão acontecer. Então começando lá, né? CRB e América, o primeiro jogo aí da rodada. CRB e América, dia 26/6, 21h35, quinta-feira, estádio Rei Pelé. CRB perdeu o último jogo pro Ferroviária lá no estádio da Ferroviária. Tava ali na ponta, deixou de encostar lá no líder, lá no Goiás, mas continua ali no G4 ainda o CRB com 21 pontos. Já o América empatou em casa com o Criciúma também, né? O América tá um pouco mais lá embaixo, lá já tá em 13º, mas deixou de encostar ali no G4 também, né? Vamos lá então, CRB e América, eu acho que vai dar CRB esse jogo aí, lá no Rei Pelé, né? Vou estar 1-0 pro CRB, mas vou torcer para que ou para que o América ganhe ou para que dê um empate. Vou torcer, na verdade, para que dê um empate. Se empatar CRB e América e o Atlético ganhar, o Atlético passa o CRB. Então, torcer para um empate aí nesse jogo. Criciúma e Avaí, próximo jogo, Criciúma e Avaí, jogo de catarinenses. Criciúma, acabei de falar, né? Empatou com o América lá no Independência. E o Avaí perdeu para o Atlético em casa na ressacada. Criciúma e Avaí, eu acho que vai dar Criciúma esse jogo aí. Vou estar 2-1 para o Criciúma. E vou torcer para o... Cadê o Criciúma? E vou torcer para o Criciúma ganhar aí, ou para que dê um empate também, né? Criciúma com 16 pontos e Avaí com 20. Ou vou torcer para que o Criciúma ganhe, ou para que dê um empate aí, tanto faz o resultado. Clássico goiano, Vila Nova e Atlético Goianiense, no estádio Oba. Vila Nova deu uma boa caída aí, né, de rendimento. Tava ali nas cabeças, ó, os últimos 5 jogos, o Vila perdeu todos os jogos. 5 derrotas nos últimos 5 jogos. E o Atlético Goianiense tá ali no meio de tabela, 18 pontos, mas dos últimos 5 jogos perdeu 2, empatou 1 e ganhou 2. No último jogo, Atlético Goianiense ganhou e o Vila perdeu, né? Atlético Goianiense perdeu do Volta Redonda, Atlético Goianiense ganhou do Volta Redonda e o Vila perdeu do Amazonas. Esse jogo aí, Vila e Atlético Goianiense, clássico é clássico. Vou chutar um empate nesse jogo aí, vou chutar 1-1 para Vila e Atlético Goianiense. Vamos ver para quem eu vou torcer. Vila Nova com 16 pontos e o Atlético Goianiense com 18. Eu torcer para o empate ali, empatezinho é bom ali, segurar os dois para baixo do Atlético. Por falar em clássico, o clássico que mais interessa nessa rodada aí, o clássico que mais interessa nesse canal sempre, né? Atletiba, Atlético e Coritiba na Arena da Baixada, sábado 18h30. Estaremos lá. Recuperação aí do Atlético, né? O Atlético conseguiu 2 vitórias em seguidas aí. Dos últimos 5 jogos, o Atlético ganhou 3, empatou 1 e perdeu só 1, né? Tá ali já encostando no G4 aí, uma rodada excelente pro Atlético aí. Todos os times ali que estavam concorrendo ali perderam, né? Cuiabá, CRB, Novo Horizontino, Avaí, o próprio Avaí, Remo, todos os times ali que concorrem para subir com o Atlético perderam, então foi uma excelente rodada para o Atlético aí. Se ganhar o próximo jogo ali, vai entrar no G4. Então, eu acho que vai entrar no G4. Vai entrar no G4 sim.
Se ganhar, entra no G4. Então, vamos ver o que vai dar aí, né? Coritiba, dos últimos 5 jogos, ganhou 3 e empatou 2, não perdeu nenhuma. Mas tá tendo uma queda de rendimento aí. Vamos ver o que vai dar aí, então. Nesse clássico, Coritiba, último jogo, ganhou do Cuiabá, segurou o Cuiabá, né? Candidato a subir. E o Atlético ganhou do Avaí lá na ressacada, né? Também deu uma segurada no próprio Avaí. E se aproximou do G4 ali. Eu acho que esse Atletiba aí, como eu falei no jogo do Repá lá, clássico é clássico, né? Mas esse Atletiba eu acho que dá Atlético. Estamos se recuperando aí, o time está demonstrando mais esforço. Acho que dá Atlético. Vou chutar 1-0, hein? Placar magro, 1-0 aí, tá bom. Eu acho que vai dar 1-0 mesmo. Obviamente vou torcer pro Atlético. E é isso aí. Próximo jogo lá, Atlético e Remo. O Atlético teve uma ótima vitória, ganhou do líder aí do Goiás, que é a segunda vitória consecutiva aí, segunda derrota consecutiva do Goiás, né? E o Atlético ainda continua na zona de rebaixamento. O Atlético sim, segunda vitória consecutiva também. Excelente vitória aí em cima do Goiás, lá em Goiânia. E o Remo perdeu o clássico, né? Perdeu o clássico. O clássico é clássico. O Remo tava bem aí e o Paysandu não ganhava de ninguém. Ganhou o clássico, agora é capaz de embalar, né? Sabe que um clássico pode mudar toda a história do campeonato. Então, Atlético e Remo, na casa do Atlético, eu vou chutar um empate para esse jogo aí. Vou chutar 0-0, Atlético e Remo. Vou torcer pro Atlético, né? Porque o Remo tá com o mesmo número de pontos ali do Atlético. Então, torcer pro Atlético nesse jogo. Próximo jogo lá, Volta Redonda e Operário. Volta Redonda que perdeu pro Atlético Goianiense 2-0 lá em Goiânia. E o Operário ganhou aí do Novo Horizontino em casa. Ótima vitória do Operário também, né? Novo Horizontino, que é um dos favoritos aí. Perdeu de 2-0 para o Operário em Ponta Grossa. O Operário agora está em 12º com 17 pontos. Não ganhava aí há 4 jogos, né? Ou mais, não sei. Consigo ver só os últimos 5, então não ganhava há 4 jogos. E o Novo Horizontino perdeu lá pro Operário, Novo Horizontino, que tinha ganhado os 4 últimos jogos, né? Então, nesse jogo aí, Volta Redonda e Operário, eu vou botar fé no Operário agora, então, né? 1-0 pro Operário em cima do Volta Redonda aí, com o Alex de técnico. 1-0 pro Operário. E vou torcer para que dê um empatezinho ou para que o Volta Redonda ganhe mesmo ali. Volta Redonda tá lá embaixo, né? Então, próximo jogo, Chapecoense e Goiás. Chapecoense e Goiás. Último jogo da Chape, perdeu pro Botafogo de Ribeirão Preto. E o Goiás, que acabamos de falar aí, perdeu pro Atlético, né? 2-1 pro Atlético em plena Serrinha. Nesse jogo aí, eu acho que dá Goiás em cima da Chape aí. Vou chutar 1-0 pro Goiás em cima da Chape na Arena Condá. Cadê a Chape? A Chape tá lá em cima já, né? Com 19 pontos. Interessante aí um empate nesse jogo aí. Torcer para que empate esses dois times aí. Novo Horizontino e Amazonas. Novo Horizontino que perdeu para o Operário e o Amazonas que ganhou do Vila Nova. Acho que foi de virada, se não me engano. Eu assisti um pedaço do jogo, mas não lembro. Acho que foi de virada. Novo Horizontino e Amazonas, acho que dá Novo Horizontino, né? Em casa, vou chutar Novo Horizontino. Está 2-0 para o Novo Horizontino. Novo Horizontino continua ali no G4 com 25 pontos. O Amazonas continua na zona de rebaixamento, mas dos últimos 5 jogos ganhou 3. Está recuperando um pouco ali, né? Mas acho que esse jogo aí dá Novo Horizontino. 2-0. E vou torcer pro Amazonas ganhar do Novo Horizontino. Paysandu e Ferroviária, os dois grandes vitoriosos aí na última rodada. O Paysandu mais ainda, né? Porque ganhou o clássico. E segunda vitória consecutiva aí do Paysandu, né?
E a Ferroviária ganhou do CRB em casa também, não deixa de ser um ótimo resultado aí, né? Ferroviária tá bem lá, já tá em 11º ali com 18 pontos ali, 3 pontos atrás do G4, né? Tá bem ali, tá bem embolado ali esse meio ali do G4 para baixo, bem embolado ali até a Ferroviária, todo mundo ali pertinho, bem pertinho do G4 ali. Então esse jogo aí, Paysandu e Ferroviária, eu vou chutar um empate. Vou chutar 1-1 Paysandu e Ferroviária e vou torcer para que dê Paysandu, que tá mais lá embaixo aí. Por enquanto ainda dá para torcer pro Paysandu. Tá com 10 pontos só, então torcer pro Paysandu ainda. Último jogo da rodada, Cuiabá e Botafogo. Botafogo ganhou da Chape e o Cuiabá perdeu do Coritiba, né? Cuiabá continua ali com 21 pontos, pertinho do G4, e o Botafogo de Ribeirão Preto é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Mas nesse jogo aí acho que dá Cuiabá. Vou chutar 2-1 pro Cuiabá em cima do Botafogo e vou torcer pro Botafogo ganhar do Cuiabá para segurar o Cuiabá. Isso aí. Então vamos ver o que eu acertei e o que eu errei aí na última rodada aí, né? Esqueci de falar do golaço do Atlético, né? Em cima do Avaí aí, o gol que o Pelé não fez aí, né? Foi um super gol. Então, só para registrar aí, lembrar do golaço do Atlético aí. Prêmio Puskás pro Atlético aí. Vamos lá. 13ª rodada, Botafogo e Chapecoense. Falei que ia empatar, mas o Botafogo ganhou. Errei. América e Criciúma. Falei que ia dar 2-1 pro América, mas empatou 1-1. Avaí e Atlético, falei que o Atlético ia ganhar, só que eu falei que ia ser 1-0 e deu 2-1, acertei parcialmente. Remo e Paysandu, o clássico, falei que ia dar Remo 2-0, mas deu Paysandu 1-0, errei. Ferroviária e CRB, falei que ia empatar e deu Ferroviária 1-0, errei. Curitiba e Cuiabá, falei que o Coxa ia ganhar de 2-1 do Cuiabá, ganhou de 2-0, acertei parcialmente. Atlético Goianiense e Volta Redonda, falei que ia dar 1-0 pro Atlético Goianiense, mas deu 2-0, acertei parcialmente. Amazonas e Vila, falei que ia dar 1-1, mas deu 2-1 pro Amazonas, errei. Falei que o Operário ia perder do Novo Horizontino de 1-0, mas deu 2-0 pro Operário, errei. Goiás e Atlético, falei que o Goiás ia ganhar de 2-0, mas deu 2-1 pro Atlético. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistirem esse vídeo aí. Deixa um like aí para compensar o frio que eu tô passando aqui gravando o vídeo e ainda vou editar ele ainda nesse frio. Então deixa aquele like aí, deixa um comentário aí para dar uma fortalecida no canal, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.